Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, meu forte mediador, que me purifica e mata até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, ele pode dar alívio ao meu pesar. É a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas enterrei. Ele tem um fim amigo em tentação. Deixei por ele tudo, pois filho busquei. Ele faz de tudo santo coração. Meu mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Jamais me desamparar, nem me abandonará. Ser fiel e obediente a quem viver. Está sempre ao meu lado, e me protegerá, até quando face a face possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando em mim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhidos para mim. Queridos, hoje nós vamos estar falando exatamente, nós estamos nessa caminhada, onde estamos fazendo uma série de sermões, onde estamos abordando uma igreja reformada, sempre se reformando pela palavra. Uma igreja reformada, sempre se reformando pela palavra. E domingo passado nós estivemos falando sobre, e assim iremos abordar aquilo que popularmente fala-se que são as 5 solas. E semana passada nós estivemos falando da sola escritura. Sola escritura. Hoje nós estaremos falando sobre sola fides. Ou seja, somente as escrituras e hoje somente a fé. E semana que vem iremos dar assim continuidade nessa série. E é interessante que quando nós falamos de somente a fé, e quando esse assunto é abordado, e quando Lutero ele vai desenvolver tal assunto, é desenvolvido com o seguinte pensamento: que a salvação do homem, ela se dá somente pela fé. A justificação do homem, o homem ele só pode ser justificado diante de Deus pela fé, e fé no Cordeiro de Deus. E aí é onde eu quero convidar você a abrir as suas, para que possamos juntos abrir as nossas Bíblias, ou ligar a sua Bíblia. Atualmente, você falar ligar a Bíblia não é pecado nenhum, porque tem a Bíblia no celular, ela vai ser ligada aqui, e é justamente em Tiago 2, verso 24. E para falar sobre esse assunto, a nossa proposta a princípio era usar o texto de Romanos, mas chegamos à conclusão que o texto de Tiago ele é excelente para servir como base para estarmos desenvolvendo esse assunto junto com a igreja. Vamos ler todos juntos? Verificais. Vamos ler novamente? Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Ai Deus, em nome de Jesus,
clareia a nossa mente, clareia nosso entendimento, dá-nos compreensão sobre a Tua palavra, para que possamos assim ler, entender, compreender e fazer a aplicação dela às nossas vidas. Abençoe a Tua igreja, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um texto muito conhecido, muito divulgado, muito usado para dizer exatamente o seguinte, que o pensamento de Lutero, quando ele desenvolve que a justificação, ela é somente pela fé, chegamos e encontramos esse texto de Tiago, que diz que a justificação, ela, verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Essa expressão somente, ela é importante aqui, e ela está aqui no texto, e nós iremos usá-la lá na frente também, mas o texto aqui, esse texto assim, de uma maneira isolada, ele está dizendo exatamente o seguinte, é exatamente o que nós estamos lendo, é que é possível ser salvo por meio das obras. É possível que alcancemos a salvação por meio das obras, não somente a fé. A fé, ela é importante, mas as obras também é um outro caminho para alcançarmos a salvação. E esse entendimento é um entendimento que nós podemos ter em acordo com esse texto. Mas para chegarmos a essa conclusão, nós precisamos isolar esse texto de todo o contexto bíblico. Precisamos isolar esse versículo de todo o contexto bíblico e inclusive da própria epístola de Tiago. Temos que separá-lo e deixá-lo à parte para podermos dizer que a salvação também é pelas obras. E olha que interessante. Essa é uma corrente que é defendida e que é aplicada e ela é muito difundida e principalmente pelos católicos apostólicos romanos. Eles usam esse texto para dizer que Lutero, ele se equivocou na sua exegese, dizendo que a justificação é somente pela fé. Quando Lutero, ele usa o texto de Paulo, quando Lutero usa o texto de Paulo aos Romanos, ele se esquece da epístola de Tiago, versículo 24. Esse é o principal argumento e eles vão balizar isso justamente olhando para o verso 20, o verso 22, também olhando para a epístola de Gálatas. Muito bem, mas se nós olharmos para esse texto de maneira isolada, nós vamos cometer um grande erro com a própria epístola de Tiago. Porque olha que interessante, lá no início da epístola, nós vamos ver exatamente a seguinte afirmação: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Tiago faz uma palavra de saudação, se apresenta como servo de Deus e servo do Senhor Jesus. E aí ele fala assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha que interessante. Se Tiago está falando lá no verso 24, a importância da obra, ele aqui está iniciando a sua epístola falando sobre a fé. Ele está dizendo que a nossa fé, uma vez confirmada, essa fé, uma vez confirmada naquele que é o autor dessa fé, tal fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Ou seja, a perseverança ela não pode ser em parte. A perseverança ela não pode ser em momentos, mas ela tem que ser completa. Para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. É preciso, queridos, que nós sejamos perseverantes. Um exemplo natural e comum a todos nós. Eu quero passar num concurso. Se eu quero passar num concurso, eu tenho que ser perseverante nos estudos.
Eu quero concluir o meu curso, seja ele técnico, seja ele acadêmico, seja ele pós, seja ele mestrado, seja doutorado, seja em que área for. Se eu quero concluí-lo, eu preciso ter perseverança. Pois se eu não tiver perseverança, é certo o fracasso. Então, quando nós falamos de fé, é preciso ter perseverança. Essa fé tem que ser perseverante. Essa é uma característica que Tiago aborda relacionado à fé. Ora, verso 4. A perseverança deve de ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. E aí o verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. É interessante que Tiago, ele fala no verso 4, sobre a questão das obras, e separando o verso 24 de todo o contexto de Tiago, nós cometemos aqui um assassinato no texto e ao texto. Pois o Tiago, ele está iniciando a sua epístola falando de fé. Ele está abordando a fé. Ele está dizendo que nós precisamos ser perseverantes na fé. E o mesmo Tiago vai continuar a sua escrita, vai continuar o seu texto, e aí ele vai dizer lá no início do capítulo 2, verso 1: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E aqui o que Tiago está ensinando é o seguinte, é que a nossa fé em Cristo, ela não pode ser de maneira a produzir acepção de pessoas. É assim que o capítulo 2 ele é iniciado. Automaticamente, quando eu não faço acepção de alguém, é sinal de que eu estou dando atenção a esse alguém. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Nós lemos textos hoje que falam sobre isso. Uma das máximas do cristianismo é: não importa quem está ao seu lado, se ele é rico, se ele é pobre, o que importa é que é uma vida e que carece da graça de Cristo, então ame-a. Cristo, quando morreu na cruz, ele não morreu pelos ricos, ele não morreu pelos pobres, ele não morreu pelo morador de rua, ele não morreu pelo empresário, ele morreu por todos aqueles os quais a sua graça os alcança. Então, não devemos nós usar da nossa fé para assim desenvolver a acepção de pessoas. E quando nós vemos Tiago usando essa referência no verso 1 do capítulo 2, nós vamos chegar à seguinte conclusão: que quando ele lá na frente diz que a fé, ela sem obras é morta, o que Tiago está querendo dizer é o seguinte, é que todo aquele que é justificado pela fé no Cordeiro de Deus, esse pratica as obras. E as obras são o sinal da sua fé. Então, a fé sem obra, ela é morta, porque não tem como eu ter fé no Cordeiro de Deus e não desenvolver as obras, e não praticar as obras. Ou seja, as obras, elas são exatamente o exercício dessa fé. As obras são exatamente, exatamente a aplicação externa dessa fé minha que é interna.
Não que essas obras salvam, porque as obras não salvam. As obras não levam ninguém para o céu. Mas as obras são o reflexo de uma fé que temos em Jesus Cristo. Porque justificados, queridos, nós somos por Cristo Jesus e na fé em Cristo Jesus. E por isso que os reformadores vão desenvolver o segundo ponto, que é sola fides, ou seja, somente a fé. E justificados pela fé. E uma fé não em obras, mas uma fé em Cristo Jesus. Caminhando mais. É interessante que quando olhamos para esse texto, ainda nós precisamos olhar para o verso 20 e 22. E o verso 20 e 22 do capítulo 2 diz exatamente assim: Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Deseja você ter a certeza que a fé sem obra é inoperante? Então, preste atenção, verso 21. Não foi por obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Isso é uma pergunta. E se nós separarmos essa pergunta, nós vamos dizer assim: calma aí, Abraão foi justificado por obras. Mas existe a continuidade do texto, verso 22. E aí olha como logo de início, vês como a fé operava juntamente, unido, naquele mesmo momento, com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé consumou. E o verso 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus. Abraão teve fé em Deus. E isso lhe foi imputado para justiça. Ou seja, o que foi imputado a Abraão, aquilo que justificou a Abraão, aquilo que trouxe justificação diante de Deus para Abraão, não foram as suas obras, mas foi o ato dele crer em Deus. E isso imputou a ele justificação, justiça, e por isso ele foi chamado amigo de Deus. Fazer as obras, queridos, é um princípio cristão, mas as obras por si só, ela não salva. A fé, ela sim, a fé no Cordeiro de Deus, a fé em Cristo Jesus, é por ela que nós somos justificados. Mas a fé sem obras também é morta. Ou seja, uma consolida a outra. Mostra-me as suas obras, ou melhor, mostra-me a sua fé, que eu lhe mostrarei as minhas obras, que eu lhe mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Mostra-me a sua fé, eu lhe mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. A igreja de Deus, ela tem que fazer a obra do Senhor. Ela precisa fazer a obra do Senhor, precisa fazer a obra para o Senhor. E fazer a obra para o Senhor, ela está em dois aspectos. No aspecto vertical, você e Deus, mas também no aspecto horizontal, você e o seu próximo. A justificação pela fé. O apóstolo Tiago, querido, ele nos ensina isso. Ele traz esse ensino para nós. E aí existe exatamente uma coisa muito interessante, porque existem dois autores. Um se chama Charles Caldwell-Hyde e o outro Brodus David Haley. Ambos vão dizer exatamente o seguinte, que a epístola de Tiago, ela trata sobre os aspectos práticos de vida e conduta cristã. A epístola de Tiago, ela traz para nós ensinos
sobre aspectos de conduta de vida cristã. E a conduta de vida cristã é ter a fé em Cristo e, uma vez tendo fé nele e sendo justificado por ele, praticamos assim as obras. As obras são consequências de uma fé, e não as obras são aquelas que vão justificar os santos. Mas as obras são o reflexo da fé dos santos, porque justificados nós somos pela fé. Caminhando mais. É interessante que tem um texto de Gálatas, capítulo 5, verso 6. E esse texto de Gálatas, ele se torna importante fazermos a leitura dele, justamente pela seguinte razão. Porque existe uma palavra no verso 6, a qual ela é traduzida, e em algumas versões ela tem uma tradução errada. E a tradução dela ali, ela é caridade. Vamos ver o que está escrito? Vamos ler todos juntos, porque... Muito bem. Em algumas versões, essa tradução vai estar assim: pela fé que atua pela caridade. A palavra caridade vai estar presente aqui. E aí, uma vez feita a tradução dessa forma, vai se juntar Gálatas 5, verso 6, com Tiago 2, 24, e vai dizer, e vão afirmar que a justificação do homem, ela pode ser pelas obras. Só que existe um segundo erro. E o segundo erro é que traduzir a palavra original do texto por caridade é atropelar a tradução, é uma traição à tradução, pois a palavra ali é exatamente ágapes, e ágapes só tem uma tradução, que é amor, e amor incondicional. E aí, queridos, a melhor tradução realmente é amor, ou seja, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, que é justamente aquilo que os judeus defendiam tanto, ou seja, para que você seja salvo, você tem que ser circuncidado. E aí Paulo vem ensinando aqui que não é a circuncisão ou a incircuncisão, não é o ato de fazer ou a ausência de fazer, nenhuma nem outra tem valor, mas sim a fé que atua pelo amor. A fé que atua em mim, onde eu olho para Deus, eu entendo Deus, eu compreendo a graça dele, essa graça inunda o meu coração, inunda a minha. E Deus dá uma ordem para o homem: não faça isso, porque o dia que fizeres, certamente morrerás. Mas o homem vai e faz. E uma vez que o homem faz, ele se torna pecador. A natureza humana é corrompida por causa do pecado. E esse homem que antes era justo, ele estava justo e justificado diante de Deus, agora ele se torna um homem à parte, ele se torna à parte, ele está em falta, ele que antes estava debaixo da graça, agora o homem está debaixo da ira, porque o homem se torna pecador, e o pecado não agrada a Deus, o pecado desagrada a Deus, e a condição de pecado e o estado do homem em pecado, isso desagrada a Deus. E o homem que estava ali, alegre, onde Deus ele
todos os dias, todas as tardes, vinha e caminhava com o homem pelo jardim, e conversava com o homem pelo jardim, e ouvia como foi o seu dia, o que aconteceu, como foi a sua noite, e eles conversavam longas horas durante o final da tarde. Isso agora já não existia, porque o homem era pecador. Mas a graça de Deus para a sua criação, essa graça faz com que ele estabelecesse um plano, pois ele fala: a minha criação foi corrompida, mas eu preciso restaurar o homem, e eu preciso voltar, e eu preciso fazer com que ele se torne justo novamente e justificado diante de mim. Deus envia seu Filho Jesus, ele morre na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscita, e quando nós olhamos para Cristo, e temos fé nele, e entendemos ele como nosso Senhor e Salvador, e esse entendimento, quem coloca em nós é o Espírito Santo de Deus, e quando temos tal entendimento, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós que estávamos longe de Deus, passamos agora a estar justificado. Cristo pagou um alto preço lá na cruz do Calvário, por mim, por você. E essa justificação se dá pela fé em Cristo Jesus. E aí, queridos, o que é interessante é que no desenvolver desse texto, do capítulo 28, quando nós olhamos para o verso 22, do capítulo 3 de Romanos, nós vamos ver assim: justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos creram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Meu irmão, se a reforma protestante, ela trouxe para nós a contribuição, conforme falamos semana passada, de termos em nossas mãos a palavra de Deus, porque um determinado homem, lá no século XIV, ele se preocupa em fazer a tradução do texto sagrado para o inglês, chamado John Wycliffe. Nós vamos ver que Deus, ele levanta um homem no século XVI, chamado Lutero, para nos ensinar que a justificação do homem se dá pela fé e pela fé somente, usando o texto de Paulo, que não está contraditório com o texto de Tiago, porque tanto Paulo e Tiago estão falando a mesma coisa. E se existe a contribuição da palavra, existe a contribuição do ensino de que justificados somos pela fé no Cristo Jesus. Ou seja, mesmo que você tenha feito obras importantes, queridos, mesmo você que está me ouvindo pela internet, você faça e desenvolva obras importantes, e se você não tem Cristo Jesus na sua vida, é preciso ter um conserto. Não pare de fazer as obras, continue fazendo-as. E se você não faz, inicie, comece a fazer. Mas entenda que obra por si só, ela não salva ninguém. O que salva o homem é a fé e a fé no Cordeiro de Deus em Cristo Jesus. Vamos louvar.